Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso 6º dia de aula de Educação Religiosa 1, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Como eu mencionei há pouco, né, irmãos, dei aquela síntese, que é, na realidade, mostrando o resumo do nosso livro-texto. Inclusive, irmãos, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Como vocês sabem, vocês terão que ler, né, o livro-texto. Então, eu quero apenas agora mostrar para vocês a síntese dos capítulos, né? Do livro, do nosso livro-texto. Então, deixa eu abrir aqui para vocês, que é o material, né, do J.M. Price. Aqui. Então, deixa eu só mostrar a síntese aqui para vocês dos capítulos que a gente vai estar trabalhando, que é essa daqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui. Ó, esse material. Hoje já vamos começar, ó. Aqui é o prefácio, temos a idoneidade de Jesus para ensinar e as características do discipulado de Jesus. Eu queria ter dado até aqui também o capítulo 3, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, vamos agora, eu vou passar um outro material também publicado pelo Notebook LM. Irmãos, e deixa eu até ensinar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Sempre que vocês citarem algo de alguém, deem a fonte, tá bom? Pode ver que a gente está trabalhando sobre os livros do Price, trabalhamos também sobre outros materiais, né? E por que eu estou falando para vocês? Toda vez que nós citamos alguma coisa que não é nosso, dê a fonte. Por exemplo, agora, esses slides que eu estarei mostrando para vocês, eu aprendi, né, com o material aqui do Notebook LM, ó. Então, nós estaremos agora mergulhando numa síntese de todos esses capítulos, baseado aqui no material do Notebook LM. Ou seja, todos esses pontos que nós estaremos trabalhando, então a gente vai estar agora usando o material do Notebook LM. E por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque é tão bom a gente dar as fontes, sabe? Pode ver que o livro do Price está baseado em 9 capítulos, que é o que a gente vai trabalhar agora. E é tão bom quando a gente dá as fontes, porque isso traz para nós valor aonde aprendemos e também traz para nós essa legitimidade de que o que eu estou falando eu aprendi com o outro. É com muita tristeza que, um tempo desses atrás, eu ouvi um grande pregador e ele foi questionado nas redes sociais, esse pregador, dizendo o seguinte: mas você copia as ideias de Beltrano e você não dá a fonte. Aí esse pregador disse assim: mas ninguém dá a fonte. E ali, meus irmãos, eu confesso para vocês que eu fiquei tão triste, porque eu imaginava que aquele irmão, ele seria fiel em dar as fontes. E isso só me distanciou dele, porque, irmãos, guardem isso, dar as fontes daquilo que aprendemos é honrar os nossos professores. E dar a fonte também é uma maneira de jamais plagiarmos uma ideia, ou seja, roubarmos uma ideia. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o que acontece? É normal que tem horas que a gente aprende algo com alguém e aquela verdade, nós desfrutamos tanto daquele princípio, daquela máxima, e até a gente esquece de quem foi a fonte. Mas, nesse caso, a gente não está usando de um proveito indecoroso daquela ideia, daquele pensamento. Mas quantas são as vezes que alguém pega a ideia de alguém e não dá a fonte e se apresenta para os outros, no nosso caso aqui, ou numa aula, ou numa pregação, como se fosse fruto do seu trabalho, do seu labor. Isso é plágio intelectual, concordam? Eu creio que quando fazemos isso, é tão indecoroso, a gente não precisa disso. Então fica aqui minha recomendação. Sempre que vocês tiverem uma fonte, uma ideia, deem a ideia. Mesmo que seja, por exemplo, como eu
já disse, por exemplo, tem alguns provérbios árabes que eu uso e falo, olha, o provérbio árabe diz assim. Qual o problema? É uma máxima interessante, se tornou um provérbio popular, e qual o problema de usar? Nenhum. Dessa forma, a gente blinda o nosso coração contra esse roubo intelectual velado, que é o plágio, né? Tá bom, meus irmãos? Tá? Então, a gente vai estar trabalhando agora nesses capítulos, não, a idoneidade de Jesus para ensinar, característica dos discípulos de Jesus, o objetivo do ensino de Jesus. Então, a gente vai ficar principalmente hoje aqui nesses dois. 4, princípios subjetivos à obra de Jesus, como Jesus usava seu material de ensino, sua maneira de dar lições, alguns métodos usados por Jesus, outros métodos que Jesus lançou mão e resultado do seu labor. Eu ia utilizar o material dado pela professora Aparecida, mas agora, com o notebook LM, ele me ajudou, e eu estou dando a fonte, tá, irmãos? Ele me ajudou demais, por isso que eu estou falando que eu estou me divertindo, né? Estou aprendendo muito também, aprendendo tecnologia, aprendendo como fazer ou como usar, né, essas novas ferramentas, e a gente vai utilizar agora aqui esse material aqui. Olha só, que um notebook LM criou, olha que fantástico. Né? A arquitetura do ensino magistral. Tá bom? Vamos para ele? Então, Beatriz, leia para nós, por gentileza, esse slide. Agora aqui nós estaremos lendo, esse slide é uma síntese também do livro, tá? E já já a gente vai para o capítulo 1 e depois a gente vai para o capítulo 2, tá bom? Estão vendo aqui a andragogia em loco? Estão notando? Estão notando o quanto eu estou me divertindo? Não, não é? Percebe, irmãos? Tem coisa mais gostosa? A gente aprende, a gente se fascina, e com esse encantamento, né, no bom sentido da palavra, a gente se inspira, e essa inspiração, e essa alegria, esse contentamento, a nossa memória fica muito mais aguçada, os nossos sentidos, e a gente aprende. Por isso que eu amo de ser pastor e professor, entendeu? Porque eu me divirto. Tem hora que tem umas ovelhas que me dão trabalho e me deixa careca, tá, meus irmãos? Mas aí eu também me divirto. Não tem outro caminho, né? Então, lê para nós, Bia, por favor. Arquitetura do ensino magistral, desvendando a pedagogia integrada de Jesus. O ensino de Jesus não foi uma coleção de técnicas, mas uma expressão de um sistema integrado, onde quem ele era, o que ele buscava e como ele ensinava eram inseparáveis. Olha que frase linda, né? Dando a ideia desse livro, mostrando que era tudo tão integral, né? Por isso também uma coisa que eu gostaria de destacar aqui com vocês, meus irmãos. Como domingo, né, eu orei e fiz um desafio para que os irmãos descubram o seu dom. Como é bom descobrir o dom. Como é bom. E se contentem em trabalhar com o dom. E não pense vocês que a gente vai ter 10 dons, 20 dons, entendeu? Tendo um dom bem executado, é melhor do que ter 20 que a gente não sai do primeiro degrau, né? Eu me lembro do pastor John MacDonald, que dizia, maldito é aquele que possui todos os dons, dando a ideia de que ele faz tudo, mas não faz bem feito. Lembra na última aula, na quinta aula que eu falei do pato? O crente pato, o ministro pato, né? Porque o pato, ele não voa que nem uma águia, mas voa. Ele não nada que nem um peixe, mas ele nada. E ele não corre que nem uma raposa, mas ele corre. Mas o pato não faz nada disso muito bem feito, mas ele não é excelente em nenhuma dessas áreas, né? Quantas vezes a gente está fazendo a obra de Deus como um pato, né? Quer abrir o culto, quer trabalhar na portaria, quer limpar a igreja, quer cantar, quer ensinar, quer pregar. É um pato, né? Não faz nada bem feito. E Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia sobre isso. Se torne especialista em uma única coisa, porque ali você atingirá o máximo do seu potencial. Mas para isso a gente precisa descobrir o que Deus nos deu como dom. E descobrindo, a gente continua trabalhando e se divertindo. Olha a andragogia aí. Olha a andragogia, tá bom? Então, próximo slide, Beatriz, por gentileza. Deixa eu só mudar aqui. Deixa eu só mudar. Só mudar aqui, Beatriz, só um segundo.
Por favor, Beatriz. Uma jornada em 4 atos, a construção de um legado. 1. O alicerce, o porquê. A base de sua autoridade. Exploremos as qualificações divinas e humanas que o tornaram mestre por excelência. 2. Estrutura, o quê? Projeto de seu ensino. Estudaremos objetivos claros e os princípios subjacentes que guiaram cada lição. 3. Execução, o como. O mestre artesão em ação. Detalharemos os materiais, métodos e genialidade tática de sua pedagogia. E 4. O legado. E daí? A obra concluída e o seu impacto eterno. Mediremos os resultados transformadores do seu labor e o chamado para útil. Olha só que legal, né? Então, aqui deu uma boa síntese do que o livro trata. O alicerce, a estrutura, a execução e o legado. Pode ver, né? O porquê, o quê, como e daí, né? A gente está aqui no legado do mestre, não é verdade, irmãos? Mas estamos aqui no legado do mestre, mas, ao mesmo tempo, estamos descobrindo também como fazer tudo isso agora. Porque parece que não, né? Mas ao darmos uma aula, para pregarmos um sermão, precisamos de todas essas estruturas o tempo todo, né? Tá bom? Então, próximo slide, vamos lá. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não? Aqui é só fazendo uma síntese do livro, tá, meus irmãos? Então, vamos continuar aqui. Onde estava? Só um segundo. Aqui. Pronto, o alicerce. Por favor, Beatriz. A fonte da autoridade, a encarnação da verdade, ele era aquilo que ensinava. Aquilo que você é, trovejo tão alto que não posso ouvir o que você diz. Emerson. Dá uma pausa aqui. No livro-texto, essa frase é maravilhosa, né, meus irmãos? Deus nos ajude, né? Deus nos ajude. Há uma pedagogia por parte da nossa vida. Como é difícil, né? Sejamos honestos, irmãos. Todos nós não podemos nos comparar ao mestre. A gente poderia até se comparar aos discípulos. E mesmo assim, quando a gente lembra de um Pedro, de um Paulo, como nós conhecemos o começo, o meio e o fim deles, a gente os admira demais, né? Mas aqui a gente tem que ter um ponto de coerência. Porque essas palavras aqui nos acompanham o tempo todo, né? E não tem coisa mais horrenda do que ser uma pessoa, eu diria, dissimulada, né? Porque falamos uma coisa pelo qual não vivemos. E aqui, deixa eu até fazer um adendo, os falsos profetas, e principalmente pregadores triunfalistas, podem ver, eles são tão supers que eles não mostram nenhuma fraqueza, né? Eles são super crentes, super homens triunfalistas, né? E eu acho que nós não precisamos disso. Porque até mesmo na nossa humanidade, nas nossas fraquezas, Deus pode ser glorificado. Eu me lembro, uma das coisas que me fez admirar demais o pastor Russell Shedd, é porque ele sempre foi uma grande pessoa, mas um ser humano brilhante. O que me fazia admirar o Russell Shedd, assim como o Enéas Tonini, era saber das limitações deles. Eu me recordo que, quando eu comecei a dar aula lá na STBnet, várias vezes eu ouvia o pastor Enéas Tonini ali na mesa dos professores, dando dicas a nós, professores mais novos. E o pastor Enéas, para mim, sempre foi um exemplo de uma pessoa que foi usada no nosso país como um avivalista, mas ele tinha um endereço. Olha só que coisa linda. Quem quisesse encontrar o pastor Enéas, ia em 3 endereços. Primeiro, a igreja dele, a Igreja Batista do Povo. Ele estava lá todos os domingos e todos os cultos pelas manhãs de terça-feira, se não me engano. E isso, detalhe, irmãos, já com os 90 anos, tá? Dos 90 anos em diante, tá? Ele morreu com 101. O pastor Enéas estava no primeiro endereço, ele não faltava à igreja dele por nada, mesmo agora ele já não sendo mais o pastor titular, mas ele estava lá na igreja sentado como agora um pastor auxiliar, jubilado,
mas cultuando a Deus. Então, quem quisesse falar com o pastor Enéas, poderia ir qualquer domingo, você sabia que ele estava lá. Ele era um figurão e um pregador nacional e internacional, mas ele não se enclausurava, né, no seu gueto de vaidade. Segundo lugar que você encontrava o pastor Enéas, sabe aonde? No seminário. Todo sábado, às 8 horas da manhã, alguém levava o pastor Enéas ao seminário. Irmãos, eu fiz o seminário com o pastor Enéas quando ele estava com 73, 74 anos. E ele já estava no seminário. Todo sábado ele ia para o seminário, ficava todo o período da manhã. Depois do almoço ia para casa. E isso ele continuou da década de 90, que eu me formei, até agora, quando ele faleceu aos 101 anos. Olha que coisa linda, né? Ou seja, se você quisesse encontrar o pastor Enéas, ele estava na igreja local dele. Se quisesse encontrar o pastor Enéas Tonini, ele estava no seminário. Mas ali, depois dos 90 anos, ele já parou de dar aula, porque estava bem velhinho. Mas o que ele fazia no seminário, irmão? Sabe o que ele fazia no seminário? Ele ia lá para dar um apoio aos professores e alunos. Ou seja, como um líder, cuidar dos seus liderados. Você acredita nisso? Ou seja, o exemplo, né? Teve um dia, foi engraçado, deixa eu contar essa história rapidinho para vocês. Nós procuramos, chegou alguém e falou assim, pastor Enéas sumiu. Porque depois dos 90 anos, ele só andava acompanhado, porque os joelhinhos dele ficavam bem fraquinhos. E aí um dia levaram ele para o seminário e de repente procuraram ele e ninguém achava ele. Aí todo mundo desesperado. Será que ele desmaiou no banheiro, bateu a cabeça, desmaiou na lanchonete? E os professores começaram a procurar o pastor Enéas em todo lugar. E aí eu também fui procurar o pastor Enéas. Fui na biblioteca, ele não estava. Reviramos todo lugar. Fomos no santuário, mas para ir para o santuário precisava subir escada. Ele só subia as escadas apoiado. Falei, pelo amor de Deus, onde está o pastor Enéas? Aí chegou uma hora que eu fui revirar a biblioteca lá do seminário. E de repente eu olho, na última fileira encostada à parede, eu vejo uma perninha assim, ó, atrás da estante. Eu vejo só a perninha assim, dobrada. Aí eu fui até e falei, ô, pastor Enéas, o senhor está bem? Ele falou, tudo bem. O que o senhor estava fazendo? A gente está desesperado, achando que o senhor desmaiou, que o senhor... Não, eu estava fazendo minha devocional, Raimundo. E ele estava com a Bíblia dele, aberta, e ele lia a Bíblia, e ele ia grifando de vermelho. Todas as Bíblias. Sabe quando a gente vai lendo e vai grifando? Então, quando ele acabava de ler uma Bíblia, ele fechava e pegava outra que não tinha nenhum grifo, fazia isso com a outra. Ele, não, Raimundo, ele me chamava Raimundo. Eu estava aqui fazendo o meu devocional. Como eu não consigo mais me ajoelhar, eu faço sentado mesmo. Aí eu cheguei, pessoal, fica tranquilo, o pastor Enéas está aqui. Agora eu digo para vocês, ele precisava ir ao seminário? Não. Mas por que ele ia? Trovejava o exemplo. Está entendendo, meu irmão? E aqui, isso era só para os momentos de vitória? Não, os momentos de fraqueza. Por exemplo, eu me lembro que a esposa do pastor Enéas Tonini ficou muito mal de saúde. E ficou internada. E depois que saiu do hospital, voltou para casa. E ele chegou para mim, na mesa dos professores, e disse assim, Raimundo, eu nunca que imaginei que eu, aos meus 99 anos, ainda cuidaria da minha esposa, que ficou pior do que eu. Como está difícil, Raimundo. Ô, pastor, meu Deus, quebrou meu coração. A igreja estava dando todo o apoio, mas era ele e a esposa. Ele de 90, ela de 70, só que ela de 70 estava piorzinha que ele. Olha o exemplo, né, meus irmãos? Aos 99 anos, ainda cuidando. Então, assim, o exemplo, né, a pedagogia do exemplo. Fantástico, né? Desculpem ter sido um pouco saudosista aqui, mas os exemplos, eles dizem mais do que as palavras, tá bom? Continua para nós, Beatriz, por favor. O elemento mais importante na qualificação de professor é o que ele é em si. A verdade encarnada é a única que apela de modo efetivo. Jesus era 100% aquilo que ensinava. Ele viveu tudo antes de ensinar. Jesus tinha já feito antes de fazer e viveu aquilo que depois ensinou. Este fato lhe conferia uma autoridade que os escribas, baseados em tradições e citações, não possuíam. O povo se admirava do seu ensino, porque eles estavam com autoridade.
Marcos 22. Aleluias. Maravilhoso, não, meus irmãos? Maravilhoso. Continuando aqui. Por favor, Beatriz. A missão inabalável, servir através do ensino. Antes disso, né, só um adendo, Beatriz. Uhum. O alicerce, né? A fonte da autoridade, né? Ou seja, tem uma base, né? Tem uma base. Então, por gentileza. Pode continuar? A missão inabalável, servir através do ensino. Um desejo profundo de servir. Jesus se interessava mais por pessoas do que por credos ou cerimônias. Ele via o povo como ovelhas sem pastor. Marcos 6:34. E o seu coração se derretia de simpatia por um mundo necessitado. Uma crença absoluta no ensino. Ele não confiou sua causa a manobras políticas ou propagandas, mas aos prolongados e pacientes processos de ensino e de treinamento. Dá uma pausa aqui. Irmãos, lembra que há pouco, no primeiro módulo, nós falamos bastante sobre a pós-modernidade? Relativismo, pluralismo, subjetivismo. São muitos outros, eu só peguei alguns ali nos slides da Cida, mas eu poderia dar uma lista, né? Hoje em dia, podem ver, as pessoas, elas não querem mais debater algo, vamos dizer assim, de pontos de vista diferentes. As pessoas estão intolerantes, né? Ou você confirma o que elas querem ouvir, ou você se torna inimigo delas. Não é assim? Perceba que até mesmo aqui, ó, um profundo desejo de servir. Vamos lembrar um pouco. Jesus tinha compaixão por todas as pessoas, mas não é porque ele tinha compaixão que ele aceitava o pecado das pessoas, não é verdade? Como essa ideia tem sido deturpada hoje, né? Porque hoje até mesmo o pastorado, você tem que ficar vendo o irmão cometer atrocidades, você não pode falar nada. Senão o irmão sai da igreja e vai para outra igreja. Ora, o pai que ama repreende. Jesus repreendia os seus. Podem ver que, por várias vezes, Jesus falou seriamente aos apóstolos. Jesus chamou Tiago e João de filhos do trovão. Jesus disse para Pedro, o líder dos demais apóstolos, arreta de Satanás. Pelo amor de Deus, meus irmãos, se a gente fizer um negócio desse na igreja, a gente está morto. Tá ou não tá? Está processado. Se o pastor chegar para o diácono lá e falar, arreta de Satanás, pelo amor de Deus, a igreja vai te arrancar o pastor, não é? Vou fazer uma assembleia, né, Júnior? Batista. Está cheio de mimizentos. Ah, como que é? Cheio de mimizentos. Ah, Codinha quebra já. ai, Bora. esses dias eu vi uma piadinha, Júnior. Se eu quisesse mimimi, eu criava um gato gago. Um gato gago. Então, hoje a igreja é uma igreja de gato gago. Você tem que ficar dando mimimi. Perceba, irmão, está complicado o negócio, não? O pecado não é mais pecado, virou problema. Então, não confundam, tá, meus irmãos? Compaixão com permissividade, tá? O irmão é rebelde, o irmão a gente não pode falar que ele é rebelde, a gente tem que falar, não, o irmão tem problema. Não, não é problema, é rebeldia. Irmão, né? Vamos dar os nomes certos. Agora, a gente também não precisa de ofensa, né? Mas perceba, isso é fruto da pós-modernidade ou não é? Dentro da igreja. Então, o que a gente tem que mostrar para a igreja? Irmãos, isso é coisa da pós-modernidade. Gato gago é coisa da pós-modernidade. Não é de crente maduro, não. Traumatizado. Ah, fica traumatizado, fica ofendido, né, Júnior? É. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, muitas vezes, olha como a gente fica em péssimos lençóis. Chegam irmãos falando, pastor, onde eu trabalho, eu estou precisando de contratar alguém. Aí eu falo, você não tem alguém para indicar? Eu falo, irmão, tem uns irmãos aí, procura. Tem vezes que eu não posso falar. Porque se eu falo, não, o irmão não está apto para trabalhar, pastor não quer que eu trabalhe. Não, não é que o irmão, muitas vezes, ele é uma pessoa que arruma confusão, ele gosta do gato gago, é cheio de mimimi. Então, você indica a pessoa para o outro irmão.
Tá dando risada, né, Júnior? Vamos lá, Júnior, você está lá, você é um advogado, você precisa de um escritório. Eu te indico alguém para trabalhar no seu escritório e te dá um problema. Ou seja, percebam, olha o que momento a gente está vivendo. É um momento delicado, né? Não deveria ter essas crises dentro da igreja, concorda, irmãos? Os irmãos deveriam ser mais maduros, mas percebam, é fruto da pós-modernidade, que você tem que ficar dourando a pílula, até para crente velho. Tem Complicado, gente, né? tem indivíduo que tem a síndrome de Peter Pan, quer ser infantil a vida inteira. Ou se não, de Cinderela, né, Júnior? É, Boa. Mas você percebe, irmãos, vamos lembrar, né? Jesus amava, e mesmo esses a gente tem que amar. E não tem o que fazer. Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Quais vocês querem primeiro? Júnior? Ah, ruim primeiro, depois a boa. Muitas pessoas não vão mudar. Você vai ter que aprender a lidar com elas e amá-las e ter paciência, porque são as escolhas da pessoa, é a má notícia. E a boa notícia, sabe qual que é a boa notícia? Deus vai nos ajudar a lidar com essas pessoas. Só Deus mesmo. Senão a gente desiste. É ou não é? Senão a gente paga o mal com o mal. É uma boa má notícia, tá, meus irmãos? Bom, agora voltando aqui, né? Uma crença absoluta no ensino, né? Olha que coisa linda, né? Jesus, olha aqui os programas, né? Que o Júnior falou da igreja baseada em programas, que a Beatriz liu lá, né? Pirotecnias, né? Aqui, meus irmãos, temos a igreja chamada igreja emergente, ou seja, essa igreja que tem que ter uma roupagem contemporânea. Ou a igreja, ou quem sabe hoje também um outro termo dos desigrejados, né? Que é uma outra coisa que surgiu. Graças a Deus veio a pandemia, irmãos. E os desigrejados agora não tem mais desculpa, porque hoje tem igreja até online. Não é verdade? Então, hoje, só não pertence a uma igreja quem não quer mesmo. Mas isso é fruto do quê? De manobras, no sentido assim, né? Jesus não usava disso para atrair as pessoas, né? Hoje, o fenômeno digital ele é ótimo, porque pode suprir. Agora, é claro, né, irmãos? Nunca substitua, né? Nunca substitua o presencial, né? Tá bom? Diga, Júnior. Eu até entendo o desigrejado, não é que eu aceito, eu entendo. Porque tem igreja aí que está muito politizada, igreja que tem dono, igreja que virou ideológica, igreja picadeiro, circo. Então, eu entendo o desigrejado, só não concordo. Então, a gente entende a frustração dele, é por isso que a gente está aqui, né, Júnior? Para que a gente pegue e fale, irmão, eu vou te ajudar, vai ter uma igreja perto da sua casa, vai ter alguém lá que é crente, que é piedoso, que você vai ser mais abençoado do que viver sozinho. Então, a gente até compreende a desilusão. E o fenômeno dos desigrejados são frutos do que? Dessa decepção, desse movimento abusivo. Por outro lado, né, Júnior, é por isso que a gente está aqui, para tentar esclarecer esses irmãos que esse evangelho, que eles acharam que é o evangelho, ou que eles vivem, ou que eles se decepcionaram, é o evangelho sintético e não é o autêntico. Mas, ao mesmo tempo, a gente compreende a dor dele, mas a gente tem que recomendar ao quê? A palavra, né, Júnior? Vou te ajudar. E Deus vai nos guiar. Então, Jesus, ele tinha essas crenças absolutas no ensino. Agora, olha que fantástico. O processo de Jesus era o ensino. Aos prolongados e pacientes processos de ensino e de treinamento. Ou seja, ele não dedicou tempo com futilidades. Ele não gastou tempo com coisas, até mesmo, vamos dizer assim, o sobrenatural pelo sobrenatural. O sobrenatural existia, ocorria, mas ele não usou desse subterfúgio o tempo todo. Ele não precisava fazer o vento parar, a água balançar, sabe? Ele não precisava ficar fazendo milagre toda hora a granel. Porque até no milagre havia um ensino. Porque a primazia dele era o quê? O ensino e o treinamento paulatino. Lembra nas últimas aulas? 1 centímetro por dia ou por vez, tá bom? Então, essa é a crença dele e espero que essa seja a nossa também. Então, Beatriz, conclui agora aqui para a gente.
Em 7 condados, 45 vezes Jesus é chamado de mestre nos evangelhos. 243 vezes a palavra discípulo, aluno ou aprendiz é usada para descrever seus seguidores. O agente principal. Ele fez do ensino o agente principal da redenção. J.A. Marx. Olha que frase lindo, né? Pode ver que nós fomos redimidos porque aprendemos. E ele deixou escrito um texto sagrado. Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, continuando aqui. A estrutura do projeto da transformação. Leia para nós, Beatriz, por favor. Um currículo para a vida. Os 7 objetivos do mestre. Jesus sempre tinha um propósito definido. Ele buscava transformar as vidas de seus discípulos e, por meio deles, transformar outras vidas e regenerar a sociedade humana. Formar ideais justos. Dar uma compreensão clara de Deus e do caráter necessário para o reino. Ou seja, é a primeira, né? Segunda. Firmar convicções fortes. Despertar sentimentos e desenvolver atitudes. A verdade deve ter luz e calor. Terceiro, converter a Deus. Relacionar o discípulo com Deus como um ato religioso inicial é mais importante. 4, relacionar com os outros. Ensinar o amor ao próximo como a si mesmo, harmonizando as relações humanas. E aqui, né, não tem como viver igreja desigrejado, né, irmãos? Entenderam? Deixa eu até dar um testemunho para vocês, com muita alegria, né? Há muitos anos, uma coisa que marcou muito o meu ministério foi que pessoas sempre vieram de muito longe frequentar a nossa igreja. Por exemplo, nós estamos aqui em Ferraz de Vasconcelos, e um amigo meu da Bolsa, que morava lá em Itaquera, vinha de Itaquera para a nossa igreja, e graças a Deus ele se converteu, se batizou, se tornou um grande ministro. Logo depois dele, começou a vir muitos amigos ali de Itaquera e daquela região, né, Vila Matilde, e depois alguns amigos da Bolsa começaram a frequentar a nossa igreja também, que eram lá do Tucuruvi, da Zona Norte. E todo domingo saiu da Zona Norte para vir para a nossa igreja, ou seja, isso sempre foi algo muito característico. Esses irmãos acabaram ficando em outras igrejas, até mesmo por causa da questão da geografia, e na quarta-feira passada nós tínhamos saído do culto de oração, está vindo para a nossa igreja agora um irmão lá de Suzano, e aí quando eu estava ali se despedindo dele, eu apresentei esse irmão de Suzano para um irmão da nossa igreja, e falei, irmão, você conhece o irmão Davi? Ele falou, não conhecia. Falei, então ele está aqui esporadicamente, porque hoje o irmão Davi, né, parecido com a nossa irmã Sônia, ele se mudou para Santa Catarina. Então ele já está lá em Santa Catarina, e ele chegou para mim e falou, pastor, agora, né, pastor, estou lá em Santa Catarina, eu vou procurar outra igreja. Eu falei, não, claro, irmão, afinal de contas. E ele foi numa igreja aqui, foi na outra igreja lá, mas resumindo, irmãos, Deus não confirmou, ele continua conosco. Então, quando ele vem para São Paulo, ele fica, né, conosco na igreja, e quando ele está lá em Santa Catarina, ele assiste todos os cultos online. Foi ele, inclusive, que passou o link do culto para os seus parentes que estavam lá, na Flórida, eu acho, e que domingo estavam assistindo o culto conosco. Ou seja, percebam, irmãos. E aí, quando eu falava para esse irmão de Suzano, eu dizia assim, irmão, o irmão Davi, aí eu dei risada e falei, ele mora aqui em Ferraz, mas na realidade ele é lá de Santa Catarina, né, do Vale do Itajaí. Ele fica de lá cultuando conosco. Então, assim, a gente está... Olha que coisa linda, irmãos. Hoje a gente pode estar longe, mas estar perto ao mesmo tempo. É inacreditável. Tá bom? Então, por que eu estou falando isso? É claro que esse irmão, ele tem ainda trabalhos aqui em São Paulo, então ele sempre vem para São Paulo. Mas, hipoteticamente, se ele ficasse só lá no Vale do Itajaí e não pudesse mais vir, é óbvio que eu vou recomendar ele e a família para irem numa igreja perto. Mas ele foi em várias igrejas, mas ele sentiu de Deus de falar assim, ele sentiu de Deus como se Deus falasse assim, ainda não é para você sair. Né? E ele conheceu boas igrejas. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Aqui os relacionamentos uns com os outros é a prova, né? De que o ensino do mestre marca a nossa vida. Não tem como viver igreja sem viver comunhão, né? Diga, Júnior, o que você ia falar? O conceito de desigrejado não é esse, não. Desigrejado é sem uma igreja física. Sim, sem um pastor, né? Online. Isso. Online. Não, e outra, sem compromisso algum, né, Júnior?
Não, esse irmão, por exemplo, irmão, só para vocês terem uma ideia, ele e a família dele fazem um trabalho social lá na Vila Rubru. Foi ele que domingo eu mencionei sobre aquelas crianças que os pais drogados já iniciam as filhas de 10 anos para a promiscuidade. Você vê, ó, ele está lá no Vale do Itajaí, mas está na nossa igreja, mas ele também está num trabalho com a família dele lá no Robru. No sábado ele foi para o Robru. Depois, à noite, nós fomos lá no culto de ordenação do pastor, pai da nossa irmã, e domingo ele estava lá na igreja. Então, você vê, temos vínculo, temos comunhão, e é isso que importa para a gente. Quanto vale isso? Isso é uma pérola. A nossa irmã, Daniele, lá da Bahia, ela está indo numa outra igreja, porque é a irmã que foi para lá, Júnior. Continua ainda conosco, mas eu sei que ela vai se membrar a outra igreja, porque ela não tem esse vínculo de vir para São Paulo. E eu não quero que ela fique simplesmente cultuando numa tela. Ela precisa do contato humano, né? Então é isso, mas é isso, tá bom? Então, próximo, 1, 2, 3, 4, 5, Beatriz, por gentileza. Resolver os problemas da vida. Aplicar a verdade às situações e necessidades específicas do indivíduo. Sexto. Formar caracteres maduros. Desenvolver virtudes positivas para a integridade cristã. O imaduro à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, né, uma pessoa madura, caráter, vida, né, espirituosa. E o último. Preparar para o serviço cristão. Treinar discípulos para espalharem seus ensinamentos pelo mundo. Ou seja, a gente tem que frutificar, tá bom? Agora, a estrutura, o projeto de transformação, pode ler para nós, filha, por gentileza. Princípios fundamentais do mestre construtor. A obra de Jesus não era acidental, baseava-se em princípios substanciais que governavam sua abordagem. Visão de longo prazo. Ele olhava para as possibilidades futuras, não apenas para as qualificações presentes. Via em Simão, o impossível, a pedra, Pedro, e no filho do trovão, João, o discípulo amado. Agora, olha só que interessante esse ponto. Era uma visão de longo prazo, não era um discipulado micro-ondas. Estão entendendo, meus irmãos? Então, esse é o ponto, meus irmãos. A obra de Deus tem pressa? Claro que tem. Mas essa fala, muitas vezes, está baseada numa ansiedade de nossa humana. Tem pressa no sentido assim, vamos parar de gastar tempo com tolice e vamos se dedicar à obra. Mas vamos acreditar que Deus, agora, com o nosso empenho, paulatino, temperado, vai nos usar por uma obra de médio e longo prazo. Porque cristãos micro-ondas, projetos fast food, não te dão saúde. Até rimou, hein? Na verdade, irmãos, pode ver, hoje a igreja ela é fast food. Você liga e tem que estar pronto. O pastor virou um grande empresário, profissional da fé. Os discipulados viraram um programa. Não, meus irmãos, leva tempo. Leva Sócio de tempo. Deus. Como? Sócio de Deus. E detalhe, é sócio majoritário, porque 51 de tudo ainda é do pastor, do apóstolo, do bispo, né, Júnior? Deus me livre, né, Júnior? Então, segundo o fundamento, minha irmã. Pastor, eu vi até um meme disso aí que você falou, que é um missionário, né? Ele faz uma pessoa que está com pressa para ir para a missão. Já peguei tudo que eu preciso, a bandeira, a garrafinha, eu não sei falar inglês, eu não tenho profissão, eu não estou preparado para nada, mas eu estou pronto. Porque Deus está com pressa. Entendeu, Beatriz? Olha aí. Depois manda lá no grupo, tá? Esses memes são bons. Joia, então. 2, pode ler para nós, filha? Ponto de partida no aluno. Ele começava onde o povo estava, usando seus interesses, necessidades e linguagem familiar. Como a samaritana, começou falando de água. Agora, deixa eu dar uma palavra aqui que vai ser desconcertante. Quantas são as vezes que a gente está cansado do povo que Deus nos deu? Ah, mas aqueles irmãos é muito problemático, aquela irmã é muito fofoqueira, aquela outra é muito geniosa. Foi o povo que Deus te deu. Acabou. Você tem que começar de onde Deus te pôs. Ah, não, porque a outra igreja, os irmãos são tudo fofinho, tudo educado. Vai lá, vai comer um quilinho de sal. Está entendendo, meus irmãos? Muitas vezes a grama do vizinho é sempre mais verde.
Sejamos honestos, meus irmãos. Quando a gente olhava para o ministério de Jesus com aqueles 12, meus irmãos, não devia ser fácil, não. Cada um de um jeito, temperamento, de um grupo, de um nicho, um publicano, um zelote. Você sabe o que era o zelote, meus irmãos? Os zelotes eram os revolucionários, eram doidos. Você acha que o petista, o socialista, alguém do PSOL é meio xarope? O zelote era pior, era o cubo, entendeu? O zelote era um xiita. Exatamente. Você está reclamando do irmão petista, do irmão socialista, você não tem noção do zelote. E dizem que... Como? Revolucionários. Os revolucionários, armados ainda, irmãos. Oxi. Armados. Entre os judeus teve vários movimentos. Desde os Judas Macabeus, a gente vai ver vários grupos revolucionários, que inclusive essa é um dos pontos que Tito, general, vai pelejar e vai lutar contra os judeus, né? E depois Adriano, imperador. Era nacionalista o zelote. Então, olha, agora dizem também algumas fontes que Judas Iscariotes também era de uma cidade revolucionária. Então, possivelmente não era um só, mas eram dois. Tá bom? E como se não bastasse, tinha um publicano ali no meio, né? Meus irmãos, o negócio era feio, né? Então, o ponto de partida, qual é o ponto de partida? É aqueles que temos. Do jeito que eles são. Pastor, mas agora eu não aguento mais, então eu tenho uma boa e uma notícia, meu irmão, para vocês. É verdade. Eles possivelmente vão continuar sendo como são e Deus vai te usar para você lapidá-los. E nessa escola é o ferro afiando o ferro. Deus estará te treinando a arte de amar, de ensinar, de tolerar. E assim, e é o mais espiritual que cede ao menos espiritual. Tá bom, meus irmãos? Terceiro, leia para nós, Beatriz. Valorização do contato pessoal. Investiu a maior parte de seu tempo em indivíduos e pequenos grupos. Nicodemos, a mulher de Samaria, Zaqueu, sabendo da inconstância das multidões. Ou seja, né, ter contato, ter proximidade. O verdadeiro pastor, o verdadeiro obreiro tem cheiro de ovelhas. Vamos lá. Um neopentecostal tem cheiro do quê, irmãos? Tem cheiro de dinheiro, meus irmãos. Tem cheiro de fama. Tem cheiro de perfume francês. Entendeu? O verdadeiro pastor cheira ovelhas. Tá bom? Não precisa falar mais nada, né? E o quarto ponto, por favor, Beatriz. Foco no essencial. Ele não se detinha em assuntos secundários, mas tratava de problemas vitais da conduta moral e religiosa, indo à fonte dos instintos humanos. Ou seja, né? Ele tratava, ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia, mas ele resolvia o problema ali. Ele pegava uma pessoa que era possessa dos demônios, expulsava e dizia, vai, não peque mais. Ele não ficava adorando a pílula. Ele curava um doente e dizia, olha, não peca mais. Então, ele resolvia o problema. Ele não massageava o ego. Ele resolvia o problema e transformava a pessoa. Louvado seja Deus por essas vidas, tá bom? A execução, o mestre, artesão em ação, o carpinteiro bendito. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. O desafio, construindo com material imperfeito. Ilute-se quem pensa que Jesus ensinou discípulos ideais. Eles eram profundamente humanos, com as mesmas fraquezas que encontramos hoje. Diagnóstico dos discípulos. Imaturos, santos em fabricação, com desenvolvimento retardado. Ai, meu Deus. Exemplo, João com seu gênio explosivo, Pedro com sua negação. Continua? Pode continuar. Impulsivos, agiam primeiro e pensavam depois. Pedro e João, filhos do trovão, eram exemplos de impetuosidade. Pecadores, com tendências para orgulho, ambição e cobiça. Exemplo, Tiago e João, pleiteando posições de poder. Ignorantes, com mentes endurecidas e concepções materialistas do reino. Cheios de preconceito, mentes fechadas que impediam a recepção de novas verdades. E instáveis, o entusiasmo inicial de muitos esfriava diante da perseguição e do custo do discipulado.
Joia. Então, olha que coisa linda, né? Essa foto ilustra bem. O que vocês conseguem enxergar nessa foto aqui? Que tipo de madeira é essa? Vamos aqui especular um pouco. Que tipo de madeira é essa? Dá para vocês notarem? Não sei se os irmãos têm um conhecimento aqui um pouco sobre essa questão da marcenaria. O que vocês notam nessa madeira? Não deu para ver. Ouvir, Miriam. Tá cheia de nó? Isso, cheia de nó. O que é esses nós aqui remetem à ideia? De uma árvore meia torta, né? Lembram que a Bíblia vai tratar lá no deserto que Moisés ele utilizava ali para o tabernáculo muitas madeiras, inclusive, salvo engano, madeira de acácia. É uma madeira dura, muito muito difícil de ser trabalhada, muito encurvada. Vem cá, meus irmãos. Nós não somos madeiras de acácia? É as dificuldades. Né? É o material que ele tem, um material imperfeito, né? Olha aqui, coisa linda, né? Mas e aí? Lembra da musiquinha? Esses dias eu até cantei para minha norinha, né? E aí o meu filho, né? Hoje, vocês sabem, já comentei com vocês algumas coisas particulares. E aí eu cantei para ela aquela musiquinha, né? Do homenzinho, né, Miriam? Da casinha torta, né? O homenzinho torto, que morava na casinha torta, né? Lembra? Então, E aí meu filho começou a cantar para ela, tal, e ela não conhecia a musiquinha, tal. Aí eu aproveitei para mostrar isso, porque você vê, né? coisa linda, né? Nós somos essa madeira torta, né? É isso que um dia E Jesus dentro, conserta, né? Hã? E é dentro, internamente. Cheia de gomos, cheia de nós, cheia de defeito, mas é a madeira que Deus quis usar para a glória dele, né? Tá bom? Né? Ou seja, esse slide é maravilhoso, né? Tá bom, meus irmãos? E agora, por último, né? Aqui, temos mais esses 2 slides. Aqui. A execução, leia para nós, Beatriz. A caixa de ferramentas do mestre. Guarde isso, olha, isso é fantástico, esse slide. A caixa de ferramenta dele. Vamos ver se na caixa de ferramenta do mestre, ele usava de ferramentas dos seus dias humanas, do romanismo, ou do judaísmo, dos fariseus. Ou será que ele usava uma caixa de ferramentas especial? Qual é a nossa caixa de ferramenta? Fantástico essa matéria, não, meus irmãos? Só nos faz ser apaixonado mais pela Bíblia, pelo Nazareno, pelo carpinteiro. Mesmo que sejamos como madeiras de acácias, tortas, cheias de espinho, inclusive, viu, meus irmãos? Tá? A acácia, ela tinha espinhos, tá bom? É assim ou não é que somos? O irmão me espinhou, mas quantas vezes a gente espinha o irmão, né? Mas é desse jeito que Deus vai arrancar os espinhos e vai nos transformar em móveis para a sua glória, né? Então, vamos ver nessa caixa de ferramenta? Pode ler, irmã? Aqui, ó. Coluna esquerda, materiais de ensino, o que ele usava. As escrituras, citou diretamente mais de 20 livros do Antigo Testamento, usando-as para iniciar, aclarar e fortalecer seu ensino. Mundo natural, lírios do campo, aves do céu, sementes e solos. Sua fala era saturada dessa... tá cortado. Isso, tá cortado. Não tem problema. Tá. Fazeres comuns. O semeador, uma mulher preparando pão, o pescador lançando redes. Ele encontrava lições nos fatos corriqueiros da vida. Ou seja, né? Aqui, tanto o mundo natural quanto os afazeres comuns era só uma ilustração viva para ratificar a sua base. Ou seja, o que ele usava, por excelência, eram as escrituras. O mundo e os afazeres eram só acontecimentos para ele pontuar as escrituras. E aqui na coluna 2, coluna direita... Formas de expressão, como ele falava. Afirmativas concretas, usava imagens tangíveis, sal, luz, rocha, areia, para explicar conceitos abstratos. Expressões incisivas.
Criava frases proverbiais e epigramáticas que se fixavam na memória. Onde está o teu tesouro, aí está também seu coração. Figura de linguagem. Empregava parábolas, metáforas, hipérboles, paradoxos para tornar a verdade mais impressionante e bela. Ou seja, né? Ele tinha, agora entra aqui na pedagogia do mestre. Tá bom? Então, o último slide, para a gente fechar aqui esse bloco e para o capítulo 1. Você vê, irmãos, a gente gasta mais tempo do que imagina, né? Vamos lá. Execução. O mestre, o artesão em ação. Como ele fazia no seu ateliê. A anatomia de uma lição, o encontro no poço. Etapa 1, o começo. Estabelecer o ponto de contato. Estratégia. Superar barreiras. Gênero, raça, cansaço. Com um pedido simples e humano. Dá-me de beber. Resultate. Desarma a hostilidade. Desperta a curiosidade. Cria uma ponte para o tema central. Etapa 2. O desenvolvimento. Aprofundar e aclarar. Estratégia, né? Seria estratégia. Estratégia faz a transição da água para a água viva. Recusa-se a ser desviado para debates secundários. Local de adoração. Usa o conhecimento da vida dela para aprofundar a convicção. Resultado. Mantém o foco, revela a necessidade espiritual e leva a conversa a um clímax revelador. Etapa 3, a conclusão. Incitar a ação. Estratégia, a revelação final. Eu sou eu que falo contigo. Leva uma resposta transformadora. Resultado, a mulher deixa seu cântaro e se torna uma testemunha. A lição resulta não em mero entendimento, mas em ação. Ou seja, aqui só está dando uma ilustração da mulher samaritana e como ele fez. Tá bom, meus irmãos? Tudo jóia? Tranquilo? Beleza? Alguma pergunta? Sim. Né? Pode falar. Quando eu estava lendo esse capítulo, Pastor Rai, uma coisa que me chamou a atenção foi a parte que fala como os meninos judeus eram ensinados, né? Que ele fala dos 10, né, dos 5 aos 10, parece, aí depois aos 13 se tornava membro, e dos 10 aos 15 era a interpretação. E eu fiquei pensando, como que Jesus se tornou o mestre dos mestres, né? O mestre confiável, sendo que ele não teve os melhores dos mestres. Então, mas é aí, né, Beatriz, que a gente nota que mesmo ele sendo Deus, e ele vai cumprir aquilo que Filipenses diz, né, ele vai deixar, né, vai se esvaziar da sua divindade, na perspectiva da humanidade, ele era uma pessoa muito aplicada, muito objetivo, muito disciplinado. Vou dar um exemplo para você do mundo dos esportes, Beatriz. Ontem teve um jogo, né, em Miami, eu até falei para o Júnior, você sabe, eu gosto do tênis. Um jogo que não é valendo ponto, mas do Alcaraz, que é o número 2 do mundo, que é um espanhol, salvo engano, ele está com 24 anos, e do nosso brasileiro, João Fonseca, que está com 19 anos. João Fonseca, agora, ele é o 24º jogador de tênis do mundo no ranking, e ele, o ano passado, ele estava passando por uma Qualify, que é um jogo qualificatório, né, para ver se você vai jogar um torneio, e ele passou. E aí ele foi e fez o primeiro jogo de um Grand Slam contra o cabeça de chave. Se não me engano, foi no Australia Open e ganhou dele. E ali o mundo parou, falou, mas quem é esse menino que nunca jogou, vai jogar e ganha do campeão do ano passado? E aí o ano passado foi um fenômeno esse João Fonseca. E por que eu estou falando isso? É um menino que tem dom, tem talento, tem disciplina e é focado no que faz. Está com 19 anos. E assim, uma coisa que a gente nota, né, Beatriz, na nossa capacidade humana, quando nós descobrimos o nosso dom e o nosso talento, e nós nos lançamos a uma vida de dedicação, a excelência passa a ser uma prática na nossa vida. E a gente vai, por meio da disciplina, por meio da repetição, da dedicação, por meio, né, dessa aplicação, a excelência passa a existir em nós. Por que eu estou falando isso? Porque
O João Fonseca, num primeiro momento, ele ia fazer college. O que é o college? Ele iria fazer a universidade americana e ia jogar tênis, mas ele tinha um talento tão grande, quando ele ia trocar bola com algum profissional, e mesmo sendo garoto, os profissionais falavam, não é possível, esse menino não pode fazer college, ele tem que jogar profissional. E agora ele virou um astro, né? Então, assim, tudo indica que ele vai ser um dos protagonistas do futuro. Por que eu estou te comparando agora o João, que é um fenômeno atual? Jesus, Beatriz, ele nasce debaixo da profecia, ele é Deus encarnado, mas ele não usa o lado da divindade. Mas o próprio Pai Celestial deu um pai terreno e uma mãe terrena brilhante. Podem ver, eles eram simples e pobres, aí ó o tiro no pé da teologia da prosperidade, mas eles eram piedosos. José era sensível à voz de Deus. Podem ver que quando Maria fala com ele, ele tenta fugir, o Senhor se revela a ele, ele obedece, ele cuida bem. Dá para ver que José é aquelas pessoas que quando chegarmos no céu, estará sentado num lugar de honra, terá ali seus galardões, mas nós não aprendemos muitas coisas que ele fez. Mas o maior feito dele foi ser o pai de Jesus, um carpinteiro, né? Não era um comerciante rico. E Maria? A Maria a gente conhece um pouco mais. Outra grande mulher, que não pode ser idolatrada nem adorada, mas ela tem que ser homenageada e prestigiada, porque ela também conduziu Jesus. Então, o pai José, a mãe Maria e o filho Jesus, dá para ver que ali com seus parentes, Isabel, Zacarias, João Batista como primo, era um lar diferenciado e piedosos. Ou seja, ele teve um crescimento intenso, prazeroso. A andragogia devia ser constante, mas a aplicação, a disciplina. E há uma frase dos sábios antigos que fala sobre isso, que quanto mais eu tenho disciplina e pratico, eu atinjo a excelência. E eu aprendi com o pastor Bill Hybels uma frase que eu nunca mais me esqueci, que é o seguinte, que a excelência glorifica a Deus e alegra o coração dos homens. Pode ver, Beatriz. Quanto mais eu me aplico à excelência que eu atinjo na minha vida com os meus dons e talentos, eu acabo glorificando a Deus. E, querendo ou não, quem vê um talento na sua alta performance, como João Fonseca agora, como Alcaraz, como Sinner, alegra o nosso coração. Mesmo que não seja algo que a gente acompanhe, mas quando a gente vê qualquer atuação, seja na música, na arte, na religião, com excelência, aquilo alegra o nosso coração. Tá vendo? Então, Jesus, Beatriz, ele teve essa entrega intensa, tá bom, filho? Irmãos, vamos fechar aqui para ir para o último bloco, um bloco curtinho, tá bom? Jesus era singular. A É, diferença é essa. Porque todos os filósofos, todos sábios, eles derivam conhecimento de outro, até o maior talentoso. E Jesus não, Jesus é singular, ele é ímpar, não tem como ele é ímpar na comparar. história. É o verdadeiro Adão, porque a Bíblia fala. É o segundo Adão. Agora, Ele qual abraça foi a o povo. escola dele, né, Júnior? A escola dele foi atingir o melhor no meio daquela simplicidade. Beatriz, irmãos, deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, que é uma pérola. O problema nosso não é aprender muitas coisas, mas é fazer aquilo de pouco que aprendemos com excelência. Pode ver. A gente poderia ter lições sobre o amor aqui durante anos, mas vem cá, a gente sabe muito mais do que o amor do que a gente faz. Jesus, ele conseguia extrair o máximo das lições naquilo que a vida dispunha. E ele tinha o contato com a lei, com a palavra de Deus. Ele buscava Deus em oração. Pode ver que o ministério de Jesus é regado de oração, ou seja, a oração fazia parte de Jesus. Então, perceba, ele é um ser humano ímpar, como o Júnior disse, mas a sua dedicação, o seu amor a Deus e ao próximo também é ímpar. Então, ele não precisou de uma escola, né? Ele viveu a escola da vida e a escola espiritual que está à disposição de todos nós, mas muitas vezes a gente não dá o devido valor, né? Entendeu? Pode ver. Tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma, Beatriz? Não? Faltou dois slides que a gente vai abrir. Hã? O Alcaraz é da idade da Mariana, tem 22 anos. 22, pelo amor de Deus, né, Júnior? Nasceu em maio. Olha, que coisa linda. Dois gênios, irmãos. Vão ser a nova geração. Vai ser um novo triunvirato do tênis. Alcaraz, João Fonseca e o Sinner. E tem uma brasileirinha de 15 anos também, a Naná.
Tá despontando aí. Tem muita gente boa. Bom, deixa eu voltar para aula. Olha como eu estou me divertindo, hein, gente? Andragogia em loco. Bom, podemos fechar aqui? Para a gente ir para o último bloco rapidinho? Tá bom? Vou fechar.